Olá, começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição, você acompanha uma reportagem sobre o mutirão de comunicação da Arquidiocese de Goiânia e ainda entende mais sobre a solenidade da Ascensão do Senhor. Aconteceu no último sábado, em Trindade, a segunda edição do Multicom, mutirão de comunicação da Arquidiocese de Goiânia. O evento contou com a participação dos agentes da Pastoral da Comunicação, jornalistas, estudantes e pessoas envolvidas com a comunicação. A comunicação já faz parte da igreja. Nas paróquias, jornalistas e voluntários fazem esse trabalho e usam diversas ferramentas. A gente usa alguns aplicativos, como Canva, Photoshop, o Lightroom, e a gente faz algumas estratégias de organizar alguns folders, programação, o calendário litúrgico, e aí a gente se prepara sempre antes para organizar. O objetivo é chegar cada vez mais perto dos fiéis e levar o evangelho. Sair daqui com um aprendizado para a gente aprender, melhorar, para a gente levar o nosso conhecimento que nós vamos ter aqui para a nossa paróquia, para ajudar na PASCOM, na pastoral e toda a comunidade, Agora um novo desafio foi lançado pela tecnologia, a inteligência artificial. Tema que foi abordado durante a realização da segunda edição do Mutirão de Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, realizado no Cine Teatro da AFIP, em Trindade. O evento reuniu jornalistas, comunicadores, agentes pastorais e autoridades da igreja que debateram o uso das tecnologias na rotina e na divulgação do Evangelho, e foi dividido em duas etapas com a realização de 3 conferências e uma mesa redonda com ampla participação. Doutor em comunicação, o conferencista Marcelo Alves destacou durante sua ministração que o desafio é usar a inteligência artificial com ética, em prol do serviço humano. Eu tenho atuado no sentido de tentar compreender possibilidades de reflexão, possibilidades de aplicação, dentro de uma ideia muito crítica reflexiva da IA. O evento contou com a presença do arcebispo metropolitano, Dom João Justino, que lembrou a mensagem proferida pelo Papa Francisco no Dia Mundial das Comunicações Sociais e chamou a atenção para o uso com sabedoria. O próprio Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, abordando o tema da inteligência artificial, insiste nesse aspecto, buscar uma sabedoria plenamente humana, lembrando que é o ser humano quem cria, quem elabora todos esses processos tecnológicos e oxalá sejam sempre usados para o bem, para a interação social, para a fraternidade, para a justiça, para a paz. Cada participante agora tem um desafio: aplicar o conteúdo trabalhado aqui na rotina do veículo de comunicação onde está. No rádio, a atenção está voltada para a produção de conteúdo. Uma maravilha da tecnologia, mas que nós não podemos perder o controle sobre ela porque ela é incapaz de fazer aquilo que a mente humana realiza, que é considerar contextos, emoções, etc. Então, eu creio que essa conversa que nós vamos ter aqui hoje vai levar muitas pessoas a entenderem que a inteligência artificial já é uma realidade, mas também tomar consciência do desafio ético que nós temos de saber como lidar com essa tecnologia e quais são os limites que essa tecnologia precisa ter. O objetivo desta edição foi promover uma reflexão sobre o passado e o presente da tecnologia e orientar sobre seu uso para a construção de um futuro onde a ciência e a fé estejam ainda mais juntas na divulgação do Evangelho. O que nós esperamos é também sermos uma colaboração para formarmos pensadores, pessoas que possam, dentro desse ambiente também, aqui na igreja, em Goiânia ou em qualquer outro lugar aonde chegar essa matéria, as pessoas possam também refletir cada vez mais sobre o seu espaço e como ela pode colaborar com o pensamento.
Do dia 12 a 19 de maio acontece a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O tema para este ano é Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Carinhosamente, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, convida para a Semana de Oração pela Unidade Cristã. A partir deste ano, assou que será a Semana do Ecumenismo. A inspiração vem do Evangelho de Lucas. Amarás a Deus e a pessoa próxima como a ti mesmo. E acontecerá entre os dias 12 a 19 de maio, tempo de Pentecostes. Quem nos convida para orar pelo amor a Deus e a pessoa próxima são as igrejas de Burkina Faso, país que fica na África Ocidental. Nossos irmãos e irmãs africanos nos contam como é viver em um país dividido pelas perseguições religiosas e por ataques extremistas. Amar a Deus e a pessoa próxima é o caminho trilhado por comunidades de fé burquinesas para anunciar a reconciliação em um contexto profundamente ferido. A adaptação do material para a realidade brasileira foi feita pela comunidade de TZ de Alagoinhas, Bahia. Nós, os irmãos, buscamos na simplicidade, na acolhida e na liturgia criar um espaço de encontro. Encontro consigo mesmo, encontro com o Cristo amigo dentro de nós e o encontro entre as pessoas. O CONIC acolhe a mensagem das igrejas de Burkina Faso e fortalece o elo de amor ecumênico que nos compromete com o testemunho de amor, da compaixão e da reconciliação. Há mais de 40 anos, o CONIC trabalha incentivando a colaboração entre lideranças e comunidades de fé para a promoção da unidade, do direito à diversidade e da cultura de paz. Reúna sua comunidade, seus amigos e amigas e abra-se para a experiência de orar ecumenicamente. Seja um anunciador e uma anunciadora da unidade cristã, apoiando o CONIC fazendo uma doação. Conheça mais do nosso trabalho em conic.org.br. Amarás a Deus e a pessoa próxima como a ti mesmo. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. A Arquidiocese de Goiânia está unida pelo Rio Grande do Sul. Procure a sua paróquia até domingo, dia 12 de maio, para doar água mineral, roupas de cama e agasalhos, colchões, itens de higiene pessoal e outros. Lembrando que a coleta do domingo de Pentecostes, no dia 18 e 19 de maio, será enviada integralmente para o Regional Sul 3 da CNBB, que repassará para as dioceses do Rio Grande do Sul. Meu irmão, minha irmã, todos estamos acompanhando a triste situação pela qual passa o estado do Rio Grande do Sul, em razão das enchentes dos últimos dias. Nossa Arquidiocese de Goiânia quer manifestar sua solidariedade a estes irmãos, estas irmãs que perderam tudo. Para isso, estamos organizando uma coleta. Cada paróquia poderá receber água potável, colchões, roupa de cama e itens de higiene pessoal. Além disso, nós também vamos organizar uma grande coleta nas missas do dia 18 e 19 de maio, festa de Pentecostes. Celebraremos a festa de Pentecostes lembrando que o Espírito Santo fortalece em nossos corações a vivência do amor, que se expressa na solidariedade com aqueles que mais necessitam. Prepare com generosidade a sua oferta a ser feita na sua comunidade. E como arquidiocese, vamos recolher todas as coletas das paróquias nos dias 18 e 19 e entregar ao Regional Sul 3 da CNBB, que repassará às dioceses do estado do Rio Grande do Sul. Contamos com a sua generosidade. Vamos expressar a nossa solidariedade. Como Arquidiocese de Goiânia, queremos dizer, somos um. No dia 18 de maio acontece na Cidade da Comunhão
o encontro arquidiocesano em preparação para o ciclo do tempo comum. Acesse o link na bio do nosso Instagram e faça a sua inscrição até o dia 15 de maio. Povo Santo de Deus, é com grande alegria que eu digo para vocês que quem vai estar conosco no Totus Tus é a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes. Ela vai sair daqui, de Lourdes, na França, e vai chegar até cada um de nós em Goiânia, nos nossos corações. Vamos receber a imagem peregrina e contemplar a graça da cura do corpo, da alma e do espírito. Seja bem-vinda, Nossa Senhora de Lourdes. Cada vocación es un diamante en bruto, que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 12, o diácono Carlos Alberto de Souza comemora mais um ano de vida. E no dia 15, o Monsenhor José Vicente Barbosa celebra o seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você acompanha uma breve apresentação sobre a história e o significado do Concílio Vaticano II. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta.
Acompanhe agora uma explicação sobre a solenidade da Ascensão do Senhor. A solenidade da Ascensão do Senhor podemos dividir em 3 pontos. O primeiro deles é o ponto litúrgico. A própria liturgia da palavra e a eucologia, as orações da solenidade durante a missa, nos ajudam a entender o quão profunda é essa festa. Cristo que sobe ao céu, mas não deixa a sua igreja, a sua esposa, sozinha. E essa é a nossa esperança. Por isso o ponto litúrgico nos ajuda a entender que também nós devemos olhar para o céu com esperança. Cristo sobe ao céu e, como diz as leituras da liturgia da palavra, não nos deixa só, nos promete o Espírito Santo. A própria semana que vai da Ascensão do Senhor até Pentecostes nos fala da grande promessa, da vinda, do dom do Espírito Santo. Por isso, a Ascensão do Senhor se encontra no coração do tempo pascal. Cristo que sobe ao céu entregando ao seu Pai o reino que somos nós. É a vitória de Cristo. O homem, quando peca, infelizmente, concede ao demônio o reino deste mundo. E até então, como diz São João, o príncipe desse mundo é o demônio que nos enganava com medo da morte. E Cristo, vencendo a morte, pode elevar a nossa humanidade até Deus. Esse é o primeiro ponto, o ponto litúrgico. E o segundo ponto litúrgico é o sentido catequético. A igreja que é mãe e que não celebra uma solenidade por acaso. Nos ajuda a olhar para o céu, desde a sua própria liturgia, nos ensina que também na nossa vida devemos viver a ascensão do Senhor. Quantos problemas temos em nossas vidas, quanto essa festa pode dar um sentido pleno a esses problemas, a nossa vida, a nossa caminhada como igreja. A igreja é a esposa de Cristo, é corpo de Cristo, como diz São Paulo. E como é bom saber que a cabeça desse corpo já está gloriosa no céu, fazendo a ponte perfeita entre a igreja celeste, aqueles que já nos precederam, os santos, a comunhão plena, com a igreja peregrina, que somos nós. A união perfeita da cabeça, que é Cristo, gloriosa no céu, e o corpo, ainda peregrino na terra, é o sentido pleno do que é ser igreja, do que é ser comunidade cristã. E o terceiro, o último ponto, e não menos importante, é o ponto da espiritualidade. Como a ascensão do Senhor pode nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia de cristão, de comunidade cristã, de igreja, devemos olhar para o céu. A virtude teologal da esperança se encaixa perfeitamente no sentido espiritual dessa solenidade, porque devemos fazer tudo em nossa vida, seja qual for a tua missão, a tua vocação, olhando para o céu. Ao acordar, olhar para o céu. Ao viver o teu dia a dia, olhar para o céu. Antes de dormir, olhar para o céu. Viver olhando para o céu. Cristo já está glorioso e não deixa a sua igreja órfã, não deixa a sua esposa viúva, porque Ele vai preparar uma morada, como Ele mesmo promete, e voltará. Por isso a ascensão do Senhor nos ajuda neste domingo e por toda a nossa vida a olharmos para o céu. Existe o céu, ele está aberto e já existe um corpo humano. Temos que lembrar que Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, subindo ao céu, subiu com o seu corpo humano, glorioso, mas um corpo humano. Por isso a Trindade agora não tem apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem também o verdadeiro homem que é Cristo. E essa é a nossa esperança. Agora você acompanha uma breve apresentação sobre a história e o significado do Concílio Vaticano II. Olá, povo de Deus! Estamos aqui para dar abertura a uma série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II, do qual celebraremos 60 anos do seu término em 2025. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento tão fascinante quanto imprevisto, que nos interessa e nos marca profundamente, dilatando horizontes espirituais e culturais, colocando-nos em contato com todos os principais nós problemáticos do mundo cristão e fazendo-nos experimentar, ainda que por fora, a dimensão de uma assembleia na vida da igreja, vivida mais como fraternidade do que como organização empresarial. 6 décadas após, perguntamos o que se conhece hoje do concílio, de seu desenrolar, de seu significado. Extinguiu-se o entusiasmo que havia caracterizado a espera
e a celebração do Vaticano II. Vai desaparecendo a geração dos protagonistas. É evidente que de lá para cá o contexto social mudou profundamente, em grande parte também por causa da mesma celebração conciliar e dos grandes processos que ele ativou. É oportuno, portanto, tentar tornar acessível o Vaticano II e seus documentos também a quem não teve a sorte apaixonante de vivê-lo. Com isto não se pretende relegá-lo ao passado, mas antes propor às novas gerações chegar a um conhecimento criticamente correto da atualidade e do seu significado. Dia 25 de janeiro de 1959, 3 meses apenas após sua eleição como sucessor de Pio XII, o Papa João XXIII anunciou a decisão de convocar um novo concílio, o Vaticano II. Assim começa com a decisão inesperada daquele que devia ser um Papa de transição, a história de um acontecimento destinado a plasmar o rosto do catolicismo do século XX e a assinalar as comunidades cristãs do mundo inteiro. Os historiadores percorrem as vicissitudes, os estados de ânimo e o clima daqueles anos. Os entusiasmos iniciais bastante difusos sobre a possibilidade da Igreja de confrontar-se com as profundas transformações produzidas pela história, assim como as preocupações defensivas das instituições eclesiásticas ante as urgências da situação histórica. A história da Igreja pós-Vaticano II se entrelaça com o crescimento em conhecimento e consciência da teologia católica acerca do Vaticano II. Estudiosos de afiliações teológicas muito diferentes sabem agora muito mais sobre o Vaticano II, tanto em seu desenrolar no dia a dia, como em sua dimensão geral e marcadora de época, como um acontecimento da história da Igreja, da história da teologia, da história das ideias e da história política e social. A quantidade de informação sobre a mudança que aconteceu no Vaticano II é provavelmente mais do que a teologia católica esperava, e talvez mais do que a Igreja como instituição estava pronta para assimilar. O Concílio Vaticano II, nas palavras de Paulo VI, mais do que um ponto de chegada, é um ponto de partida para outros objetivos. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi um concílio pastoral, eclesiológico. 2 são as palavras-chave para entendê-lo bem: adjornamento, atualização, renovação, rejuvenescimento, diaconia, serviço, e diálogo, comunhão, corresponsabilidade e participação. Não veio para definir ou condenar, mas para servir e salvar, dizia o cardeal Dom Aloysio Lorscheider. Já foi significativo o fato de o Papa João XXIII anunciá-lo na Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. João Paulo II escreveu: "Sinto ainda mais intensamente o dever de indicar o concílio como a grande graça que beneficiou a Igreja no século XX. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa." Que esta série de vídeos que serão publicados aqui no YouTube do Regional Sul 2 da CNBB seja uma força para entendermos melhor ainda a Igreja a serviço e em diálogo pela realização do Reino de Deus. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração.